começar a nossa live sobre emoção e consciência. Entenda essa incrível conversa. Essa conversa é energética e nós podemos entender. Hoje, essa live é um pouco diferente. Quem está lá no Zoom vai fazer uma prática comigo, a fórmula, uma experiência, experimentar uma fórmula para o alívio de dores emocionais profundas. Porque hoje a gente vai falar sobre essa conversa energética entre emoção e consciência, o que é isso? E vamos falar também de bloqueios emocionais, bloqueios nessa energia. Antes de começar o assunto propriamente dito, eu sempre leio um trechinho de um livro, A Cura pela Luz Interior. Vou ler esse trecho agora. Frequentemente, somos ensinados que é inapropriado externar nossos sentimentos quando eles fluem naturalmente. Desde a mais tenra idade, nos ensinam a reprimi-los. Toda vez que um sentimento brota, é imediatamente suprimido. Quanto mais o suprimimos, mais energia consciência de baixa frequência se acumula em torno deles. Assim, os bloqueios acumulam energia densa, escura, no segundo e no quarto níveis. Bom, aqui, como é um livro bem técnico, vou falar o que é o segundo e o quarto nível. No segundo nível, esse bloqueio se transforma em nuvens sombrias. No quarto nível, essência de muco grosso e pegajoso. Veja, isso tudo é no nosso campo energético. Isso é um bloqueio. Não bastasse isso, traumas parecidos vão se depositando na mesma área do corpo e se agregam como num arquétipo. E os nossos bloqueios evoluem para as perturbações mais complexas no campo. O fluxo da energia consciência no nosso campo de energia humano, que eu mostrei há pouco, gira em torno desses bloqueios. E nós nos tornamos bastante sensíveis a determinadas situações que evocam um fluxo de energia capaz de sacudir o bloqueio a ponto de liberar os sentimentos nele contidos. E é por isso que evitamos essas situações em nossa vida. Na verdade, criamos estilos de vida completos que nos ajudam a manter os bloqueios onde estão. Bom, esse trecho de livro ajuda muito a comprovar essa parte técnica de energia que eu tanto falo, que eu explico aqui, a ciência da comunicação energética. Os bloqueios são criados nesse nível, nesse campo, em todos os níveis. Há um fluxo de energia e a gente cria o bloqueio ali. Então, a gente precisa entender a energia e a emoção, que tem a ver com o nosso corpo físico, que também é uma energia. Vamos entender o que é isso. Vamos lá, então. O que é emoção? O que é consciência e como é que acontece essa conversa? Emoção é uma resposta química e neural a um evento. É isso. E energética também. Química e neural, porque essa vai passar, né, por toda essa, vai para o nosso corpo, é química para o nosso corpo inteiro, neural, porque vai fazer toda essa conversa no nosso sistema nervoso, e o fluxo desses peptídeos, dessa química, que entra e sai dentro das células do nosso corpo, carregando a informação, nosso corpo, ele funciona com química, ele só entende essa linguagem, a programação, a linguagem de programação do nosso corpo é essa. Esse fluxo de entrada e saída bioquímica gera energia, porque a gente faz um movimento de troca de carga quando entra e quando sai de dentro da célula, enfim. Então, emoção é bem simples, é uma resposta
química a um evento. Isso é emoção. Sentimento é o nome que a gente dá àquilo que a gente reconhece a um conjunto de emoções, a um conjunto de química. Aí a gente dá um nome que a gente costuma dar para coisas que a gente conhece, raiva, medo, enfim. E o que é consciência, então? Consciência é uma energia. Consciência é um bioplasma. Bioplasma é imagina uma gelatina, tá? Mas, né? Óbvio que não dá para pegar, mas dá para entender que é um grupo de partículas carregadas. Consciência tem uma vida eletromagnética acontecendo, um grupo de partículas, um agrupamento de partículas carregadas de íons. Desde a mais elevada frequência até a mais baixa frequência, nós temos vários níveis de energia consciência. Então, essas energias consciência, elas trazem várias informações. A conversa é eletromagnética e química. É assim, bem simples, bem simples. É assim que a gente conversa com o mundo. Só isso. E aí? Como é que a gente pode usar isso para desbloquear a emoção, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Depois que eu terminar aqui, a gente vai fazer uma prática, vamos experimentar uma fórmula energética para um alívio de dores emocionais profundas. Então, gente, vamos pensar em consciência. Eu falei que consciência é bioplasma, né, uma energia, ok, entenderam? Falei que emoção é química, ok, entenderam? Mas como é que a gente vai unir isso? Vamos pensar na nossa consciência pessoal. A nossa consciência pessoal, ela está relacionada à nossa energia pessoal, certo? Faz parte, está aqui, fluindo aqui por volta desse nosso campo de energia pessoal. Já não tem um ditado que fala assim, põe a mão na consciência, está com a consciência pesada. Consciência pesada é, de fato, você está num campo de consciência de energias mais pesadas, provavelmente sentindo culpa, né? Medo. Põe a mão na consciência, tipo, nossa, você não devia ter feito algo que você fez naquele nível de consciência que você estava. A consciência pessoal, nossa consciência pessoal é uma energia relacionada a nós, ao que nós, como pessoa, estamos passando. E ali nós guardamos as nossas memórias são também energéticas. Elas têm impacto vibracional e químico, porque a memória é uma informação que fica gravada, a consciência é um campo eletromagnético vivo de informação, e a nossa memória é viva de informação também. Tudo em contato com o nosso corpo libera química. A gente faz uma conversa incrível, porque o nosso corpo, ele comunica tudo o que está acontecendo por meio de uma produção bioquímica. Tudo que a gente não enxerga por meio dessa produção bioquímica. É um tradutor, é um... Como é que a gente fala aquela pessoa que conta tudo? Não sei, tem um nome assim para isso. Aquela pessoa que dedo duro? Nosso corpo é dedo duro, tá? Não sei, na minha época eu falava isso, tá? Na época da escola. Não sei se existe ainda. Que denuncia tudo. O nosso corpo dedura tudo o que acontece nas consciências, nos níveis de consciência, tudo. O universo tem vários níveis de consciência flutuando por aqui, inclusive os nossos pessoais. E quando a gente está em comunicação com outra pessoa também tem suas consciências, suas memórias e seu conteúdo. Então, a gente consegue pensar essa troca toda que a gente está fazendo. E os nossos chakras? Então, nosso corpo físico tem
uma comunicação energética por meio de vórtices, que são vários, inúmeros vórtices pequenos, como se fossem pequenos furacões que ficam sugando, puxando energia, que nem um aspirador, que puxa energia para circular para dentro do nosso corpo e devolve. E nós temos 7 chakras principais, que já são bem conhecidos, acho que todos vocês que estão assistindo aqui, que estão assistindo porque se interessam por esse tema, já devem saber o que são chakras e que existem esses chakras, já devem ter ouvido falar disso, pelo menos por cima. Então, esses vórtices que nós temos, esses 7 principais, topo da cabeça, testa, garganta, coração, estômago, logo abaixo do umbigo, e o chakra básico que fica bem na base da coluna, em direção ao centro da Terra. Então, esses 7 chakras, eles vão sugando a energia e vão absorvendo o quê? Consciência, energia, consciência que está aí flutuando. O universo é cheio de energia, consciência, certo? Como eu falei. Como que os nossos chakras, eles são esses furacõezinhos, eles têm como se fosse uma peneira no vórtice deles. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Eu tinha mostrado em outra live, esses aqui são os chakras, tá? Vocês estão vendo aqui? E esses vórticezinhos, cada um tem uma peneirinha diferente, uma gramatura de peneira diferente, que a gente também chama de pétalas, enfim, tem um determinado número de pétalas. Mas imagine umas peneiras, e a peneira tem um buraco maior ou buraco menor, ou seja, cada chakra vai absorver uma frequência de consciência diferente. E assim, vai trazer toda uma comunicação para o nosso corpo que vai traduzir isso em bioquímica, em emoção. E é assim, nos emocionando, que a gente vai vivendo dia após dia, sentindo, oscilando nas nossas emoções o tempo inteiro. Então, não tem como a gente ser uma coisa estável emocionalmente, porque senão a gente não está conversando com a vida. Tem como sermos perceptivos das nossas emoções. Se a gente é perceptivo das nossas emoções, dessa flutuação, disso que está sendo comunicado, eu percebo, meu cérebro interpreta, minha mente interpreta como meu conteúdo interno, e se eu ainda estou mais aberta, eu consigo pegar coisas novas, entender coisas novas. E esse é o ponto que é importantíssimo na ciência da comunicação energética. Entender essa comunicação energética para saber interpretar o que a energia consciência está falando para você, em qual energia consciência você está, e o que você pode liberar dali. E é assim que nós nos comunicamos com o universo, com a vida. É assim que a gente sente Deus. Quem aqui nunca sentiu um êxtase divino? Seja numa igreja, numa meditação, numa oração. Quem? Já sentiram? Já sentiram Deus. Como? Com o seu corpo. Como? Vocês acessaram essa energia consciência matriz. E o corpo te mostrou. É assim que acontece. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Responder aqui a pergunta. Eu não sei se o Doni está aqui. Ele fez uma pergunta para mim num post que eu fiz. Oi, Rafa. Eu fiz um post esses dias e o post, um videozinho, ele dizia assim: emoções ajustam a consciência e auxiliam no desenvolvimento da alma. Emoções ajustam a consciência, energia, bioplasma, e auxiliam no desenvolvimento da alma. Na legenda eu expliquei, esse post é maravilhoso, aliás, os posts que eu coloco são de estudo mesmo, aproveitem quem aqui atua com ajuda energética, atua com ajudar pessoas, aproveitem os posts, eu sempre coloco conteúdos bem para estudo. Ali, mais ou menos eu coloquei, né, a legenda, e eu coloquei assim: a alma no corpo físico, ela faz ajustes na consciência,
Porque a emoção permite que a gente sinta com mais intensidade os estados de consciência. E esse seguidor, né, enfim, não gosto muito dessa palavra, ele fez uma pergunta, colocou assim: quando você fala nossa alma, eu entendo como se fosse uma segunda pessoa no meu corpo. E aí eu até disse que eu respondi para ele, disse que eu ia gravar um vídeo para ele, gravei, acho que uns 5 vídeos, não gostei de nenhum deles, porque o assunto é complexo e precisa uma live para isso. Eu disse, eu vou responder nessa live, que a gente está falando de emoção e consciência. Tá? Então, veja, o que é alma? Como é que parece que são duas pessoas? E por que a gente consegue, com o corpo físico, fazer os ajustes na nossa consciência? A ideia da separação, né, de que parece que são duas pessoas, surge porque quando a gente cria um bloqueio, a gente tem uma energia mental que está fluindo e tem uma energia do sentimento que fica bloqueada naquela dor. Quando a gente criou isso, a gente se separa. A gente separa esses fluxos de energia, porque a energia ela tem várias frequências e fluxos da razão, do sentimento, da vontade, que permitem que a gente tenha esse fluxo da energia matriz criativa original fluindo por nós. Quando a gente cria um bloqueio lá desde a nossa infância, a gente cria muitos bloqueios, tá? De forma muito simples, já fazendo um parênteses aqui, porque toda criança, ela não tem defesa, ela nasce cheio de energia fluindo, vai se ajustando, inclusive nem tem os chakras formados e nem tem essas peneirinhas. Então, tem que tomar muito cuidado com as crianças, porque elas estão captando muito a energia muito sem filtro, tá? Bom, aí o fluxo da energia das crianças é super dinâmico, mas elas têm que ser educadas. Por mais amor que se tenha na educação, toda criança sente que não está fazendo certo, porque ela está tendo que aprender. Não pode gritar aqui, não pode pular aqui, agora sossega, agora vem tomar banho, agora você não conseguiu pegar a colher ou amarrar o sapato. Enfim, por mais amor que seja a criação, a gente, criança, sente que a gente não está conseguindo agradar, que a gente não está conseguindo fazer. E o fato da gente sentir que a gente não consegue vai criando bloqueios. Esse é o ponto. Então, nós temos muitos bloqueios, certo? E como eu li no começo o livro ali para vocês, a gente vai criando, tem esses vários bloqueios que vão impedindo o fluxo natural e livre da energia criativa original, que é a fonte, a energia do espírito pura, passando por nós, e a gente vai condensando ali mais bloqueios, e aquilo vai virando uma coisa maior, que vai gerando um círculo vicioso, inclusive a gente cria hábitos para evitar que doa aquilo ali, e a gente vai moldando a nossa vida para evitar sentir dor. Voltando para a resposta. Então, a ideia, parece que são duas pessoas. Por quê? Porque a gente realmente separou a energia mental da energia dos sentimentos. E a gente ficou com essa separação. Então, a energia mental que está fluindo, por exemplo, porque eu lembro, eu tenho uma memória, eu lembro. Mas pensem alguma coisa da infância de vocês, ou de algum tempo atrás, sei lá, qualquer situação, doída, né? Pensa, tá? Se você estiver sentindo a dor dessa memória, você não bloqueou a energia do sentimento. Mas eu aposto que nem todo mundo está chorando agora só porque eu falei para lembrar de um momento de dor da sua infância. Você lembra do momento de dor, mas você não associa imediatamente, você não sente imediatamente aquele sentimento associado ao bloqueio, à memória. Então, a tua energia do sentimento está lá ainda congelado, tá? Por isso que dá essa sensação de separatividade. Então, mentalmente, a gente consegue ver os bloqueios no campo energético da alma. O nosso corpo
tem bioquímica. E essa bioquímica auxilia que a nossa alma, nosso conteúdo energético, perceba, faça percepções, porque a densidade da bioquímica, a densidade das nossas emoções, faz com que a gente perceba as faixas de consciência que nós estamos, inclusive as faixas de consciência viciosas, de dor. Com um corpo físico que está numa determinada energia consciência de dor, eu vou ter uma determinada bioquímica que vai doer, vai trazer sentimento de dor. Se eu não tenho um corpo físico para sentir a dor, eu só estou lá naquela energia consciência, eu não tenho tanta densidade, tanta força até para poder saltar de faixa de consciência. Mudando o nosso estado de energia consciência, mudando a faixa de vibração, a gente muda a bioquímica também. Tá? Então, tem N caminhos aqui que a gente faz para poder desbloquear as emoções, para desbloquear esse fluxo energético bloqueado, essas travas que a gente criou. Então, essa ilusão de separatividade parece que a gente tem, e de fato, os nossos bloqueios, eles têm energia, uma está fluindo, a outra está estagnada ali. Então, a gente vai ter essa sensação, parece duas pessoas, porque a gente está na separatividade dessas energias e estamos na individualidade, na individuação da totalidade. Somos uma manifestação da totalidade. Então, também vai dar uma sensação de dois. E tem a questão da alma também, né? A nossa alma é um conteúdo energético, é uma vibração pessoal. A vibração pessoal minha alma é diferente da sua. Cada um que está aqui assistindo tem uma frequência, uma vibração, uma alma. A alma não tem bioquímica. A alma tem movimento de energia. A alma tem um conteúdo energético, vibracional, individual, pessoal, que se ajusta, experimenta outras faixas de frequência quando ela está associada ao corpo físico. Então, corpo físico e mente são aspectos da individualidade da alma. Vocês estão me acompanhando? Essa é a resposta complexa. Por isso que eu não pude responder num vídeo simples para ele, né? O nosso corpo, ele tem o movimento de energia todo e tem bioquímica, que vai materializando a experiência. A alma não tem bioquímica, tem movimento de energia. E é assim que a gente vai com o corpo físico se orientando, nos orientando na vida, porque a gente vai sentindo bem-estar ou mal-estar. Daí o que a gente quer sentir? Bem-estar. Então, a gente vai buscar isso e vai evitar o mal-estar. Mas, quando a gente busca a cura para o mal-estar, aí é o ponto legal da coisa, porque a gente vai desbloquear exatamente o ponto que precisa ser visto e ajuda na evolução da nossa alma. Nós sempre nos orientamos no sentido de eliminar as dores emocionais. Então, as emoções, elas vão ajudar a estabilizar os nossos problemas, os problemas da nossa alma, o conteúdo que a gente traz, que vai encontrar um problema, vai encontrar um bloqueio, uma dificuldade, e aí vai começar a gerar bioquímica, essa bioquímica vai me incomodar pra caramba, e para sair desse incômodo, ou eu tento fugir e achar outras formas, que nunca vão curar aquilo, ou eu olho para aquilo e curo. Então, o corpo físico ajuda com que a gente regule as nossas experiências, evitando que a gente fique preso, por exemplo, sem essa bioquímica de dor, de intensidade, que a gente fique preso numa energia consciência de desespero, de sentimentos negativos, tá? Daqui a pouco, acho que mais uns 10 minutinhos, eu já vou terminar aqui.
para poder fazer essa prática. A prática é uma experiência, essa experiência, degustar essa prática de alívio, de dor emocional profundo. E eu intuí isso, né? Meu trabalho é sempre assim. E é isso que eu quero ensinar para vocês todos que acompanham bioquímica das emoções. Bioquímica das emoções não é uma ciência só de bioquímica. Eu fiz faculdade de bioquímica, mas eu não lembro nada da bioquímica e pouco me interessa o nome da bioquímica. Me interessa o fluxo de energia que desencadeia a bioquímica, que também não vai importar o nome dela, mas que vai desencadear dor e sofrimento. Por quê? Há 17 anos eu atendo pessoas com dores e sofrimentos emocionais. E qual é a receita? Não tem receita. O que eu fui descobrir? Que para cada pessoa tem uma fórmula. Para cada pessoa existe uma energia que precisa chegar nela para desbloquear a dor. E aí eu posso usar meu conteúdo intelectual e a minha abertura, sabedoria energética, para trazer a energia consciência na frequência certa para curar aquela dor emocional. Por isso que todos os meus clientes, quem está aqui que é meu cliente sabe, pode botar assim, sempre recebem o que vão buscar. Sempre saem com um alívio, com uma resposta, sempre saem outra energia consciência, sempre saem aliviados porque a bioquímica muda, sempre. E sempre é diferente. E nunca é a mesma coisa, não tem receita. A Letícia está ali, a Ana, o Eduardo, a outra Ana Schmidt sempre recebe. É assim. E aí esse foi um conflito para mim. Quando, como, assim, Júlia, ensina o que você faz. Eu não sei ensinar o que eu faço. Mas ensina o que você faz. Eu não sei. Então, o que eu vou ensinar? Vou ensinar energia. Mas, gente, quando vocês entendem de energia, vocês são autônomos para fazer exatamente o que eu faço. Captar fórmulas únicas para os seus clientes ou para vocês mesmos. Porque não existe remédio pronto. Igual na farmácia de manipulação, né? Eu sempre gostei de farmácia de manipulação, eu fiz bioquímica, mas o meu primeiro, depois do estágio, que eu fiz estágio no laboratório de análises clínicas, meu primeiro emprego foi numa farmácia de manipulação. Era muito legal, porque a gente faz as fórmulas bem personalizadas para cada pessoa. E desde pequenininho eu adorava ler os rótulos de shampoo do banheiro, né? E eu ficava pensando, cada ingrediente, quanto de cada ingrediente que vai para dar esse shampoo e quanto desses ingredientes para dar esse shampoo, sendo que eu comparava, até hoje eu faço isso, gente. Eu comparo os ingredientes para ver o que tem igual e o que tem diferente. Mas se vocês forem ver, a maioria tem quase a mesma composição. Só que mudam algumas coisas, mudam os princípios ativos, muda a quantidade, provavelmente, né? Que eles não falam ali no rótulo. Então, para cada pessoa, não existe receita. Quantos shampoos tem no mercado? Qual que dá certo no teu cabelo? Tem uns que não dá. Então, você tem que acertar para aquele cliente a energia que ele precisa. E para isso precisa estudar de energia, entender esses fluxos, entender a anatomia do bloqueio. Aliás, quem estiver na sala do Zoom, eu vou mostrar para vocês aqui no Zoom a anatomia do bloqueio emocional. Eu vou mostrar um slidezinho, depois a gente vai para a prática, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. A Miriam, Júlia, vou ter que assistir mais vezes. Miriam é a minha aluna do Bioquímica das Emoções, né, Miriam? E tá lá, pode assistir várias vezes. O curso Bioquímica das Emoções é de assistir várias vezes, sim. Porque eu não fico enchendo linguiça, eu vou direto ao ponto, porque ele foi gravado, né? Aqui eu estou ao vivo, então às vezes eu me perco um pouco, né? Mas no curso gravado não, é papum e é direto. Então a gente tem que assistir para ir, e cada vez que a gente assiste, a gente vai adquirindo mais percepção, a gente vai
despertando a nossa sabedoria energética. Esse é o objetivo do Bioquímica das Emoções, despertar a sabedoria energética. Que a gente trabalha com todas as dimensões da energia do espírito, energia universal, energia humana, e trabalho na energia universal com todas as leis universais, efeito borboleta, a proporção áurea, todas as leis que existem universais que nos influenciam, o holomovimento, enfim. E na energia humana, a gente trabalha com a consciência, mente consciente, subconsciente, energia propriamente dita, os chakras, os corpos energéticos, e o corpo, como que se comunica, porque eu estou falando aqui em bioquímica, mas a gente tem as ondas Soliton, tem biofótons, tem um monte de outros tipos de comunicação que vão acontecendo, e eu vou explicando como que isso funciona. Não é isso que você vai explicar para o seu cliente, mas se você entende, você consegue captar a fórmula para fazer para ele, para levar ele, conduzir o teu cliente para a energia e consciência que cura, que dissolve o bloqueio dele, tá? Eduardo perguntou, Júlia, bioquímica só é possível na materialidade, é isso? Sim. Sim, o corpo tem bioquímica. O jeito do corpo atuar é com bioquímica. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Lu perguntou, Reiki ajuda a curar dores emocionais? Sim, ajuda. É uma cura externa. Na live passada, da semana passada, eu falei da cura externa e da cura interna. É uma cura externa que pode auxiliar a cura interna. Hoje, quando a gente for para a sala do Zoom, o exercício, eu vou mostrar a anatomia do bloqueio e mostrar como que a gente... essa dissolução de hoje, ela dissolve a nossa barreira de defesa e ela libera a cura interna. É essa que você quer que o teu cliente acesse. Então, a cura externa ajuda. Quando essa cura externa consegue liberar a interna, é perfeito. Tá? Mas você vai fazendo o Reiki, Lu, vai fazendo, e vai abrindo tua sabedoria energética. Desperta tua sabedoria energética, vai captando e vai conduzindo o teu cliente. Não se prende tanto à técnica. Eu sei que algumas escolas, né, faz só o Reiki, mas eu nunca consegui fazer só o Reiki. Então, quando o Reiki, eu fiz o meu curso de Reiki lá em 98, eu acho, não, 2000, mas eu sempre fui muito buscadora de muitas coisas, né? E aí, então o Reiki estava sendo conhecido ali 20 e poucos anos atrás. Aí o pessoal fala, a Júlia do Reiki, a Júlia faz um Reiki que é diferente. Porque eu sempre deixava vir essa orientação, essa sintonia com o campo de energia que vai fazer com que a gente conduza, seja com o Reiki ou com alguma palavra, o teu conteúdo. Você tem um conteúdo que só você tem. E que, quando você se coloca a serviço, em sintonia, você vai conseguir acessar a energia consciência que o teu cliente precisa e usar as ferramentas certas, sejam palavras, se você tem mais facilidade com palavras, seja a intuição para colocar uma música, uma cor, usar o Reiki, né? Aí depois que as constelações foram mais conhecidas, o pessoal diz, a Júlia faz uma constelação, mas é um pouco diferente. Mas é porque eu sempre fiz. Nem era Reiki, nem era constelação, eu sempre fiz bioquímica das emoções, mas não tem explicação por quê? Porque é o que precisa vir naquela hora para aquela pessoa. Acessar, fazer a fórmula na hora, que nem na farmácia. Chegou, agora eu vou fazer para você essa fórmula, está aqui. Depois não se repete mais, porque já está resolvido. Tá? Então, hoje, lá no Zoom, a gente vai fazer uma fórmula para alívio de dores emocionais. Então, veja, perceba o seu mal-estar, perceba o que dói, gaste tempo com isso. As pessoas ignoram muito as energias consciência. Elas não conseguem sentir as energias consciência. E aí, quando conseguem, são chamadas de sensitivos de intuição ou de pressentimento, são aquelas pessoas que conseguem saber se vai para tem que ir para algum lugar, ou o que você tem que fazer, enfim. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que a solução
ela nunca vai estar no teu nível da mente, ela vai estar sempre numa consciência mais elevada. A gente tem que abrir para as consciências mais elevadas, tá? E aí acontecem aqueles eventos que a gente chama de desgraça, né? Desgraça é quando a nossa vida aflora esses bloqueios, a dor emocional do passado começa a aflorar por uma situação atual, tá? Então, mas geralmente não se trata do fato atual, pensando na desgraça, não, geralmente não se trata do fato atual, mas sim do que o fato atual liberou, está cutucando a dor do bloqueio, tá? Então, por exemplo, tem um caso que eu lembrei agora de um cliente que ele trabalha com pessoas, ajudante, né, de pessoas, tem sua profissão, e ele veio me procurar com detonado, assim, cansado, uma energia cansada, sensação de exaustão, de doença mesmo, né? E a questão foi que ele tinha atendido uma pessoa e tinha se conectado com a dor daquela pessoa. Ele atendeu uma pessoa que já teve o mesmo, que estava tendo um problema que ele já teve, que ele já tinha se curado. Então, ele sabia o caminho para ele, mas ele acabou, em vez de ficar na sintonia com a consciência elevada para qual energia de consciência para a cura daquela pessoa, por meio que já saber o caminho, mas que nunca é igual para todo mundo, se conectou com a dor daquela cliente. Então, quando a gente acha que a gente já sabe a solução, a gente se conecta com a dor do cliente e não com a consciência elevada que vai curar. E aí, se ferra, se detona, tá? Então, como ajudantes energéticos, a gente tem que atuar a partir da consciência que é boa para o outro. E aí, liberar a sensação de impotência que ficou presa lá naquele trauma, unir aquela energia mental e a energia sentimental do cliente que ficou na dualidade, na separatividade, introduzir uma energia consciência positiva, alta, elevada, ter uma intenção para unir essas partes opostas, e aí sim, a defesa vai ser liberada, o bloqueio vai ser liberado, a dor vai ser liberada, e a energia criativa original, que é latente dentro do bloqueio, ela volta a circular pelo campo de energia da pessoa, porque nós somos esse fluxo de energia divina, energia do espírito, fonte matriz. Cada célula do nosso corpo contém essa substância, esse substrato, tá? Quando tem um bloqueio, o bloqueio ele congela essa energia de luz lá dentro do bloqueio, da dor. Então, a gente precisa tirar para essa luz vir. Essa é a cura interna, Lu, que eu falei, tá? Então, inclusive, a gente precisa também, como ajudantes energéticos, usar essa sabedoria energética para nossa proteção, porque se a gente se mantém numa energia consciência de respeito, por exemplo, no curso Proteção e Defesa Energética, eu falo sobre 3 energias consciência de proteção. Não é um cristal, não é o incenso, pode ajudar, mas o que de fato faz com que a gente não tenha uma interferência que a gente vai sentir no corpo, ou seja, que vai gerar bioquímica em mim, é eu me manter numa energia consciência elevada, tá? Senão vai gerar bioquímica de interferência, porque o meu corpo é dedo duro, ele vai traduzir tudo. Tudo. E por isso que a gente consegue ter as respostas, porque a gente se conecta com o cliente e o cliente, na energia do cliente conta tudo, e eu sinto no meu corpo o que eu preciso saber. Tá bom? E a gente vai entrar para a prática agora para liberar bloqueios emocionais. Muito obrigada a quem acompanhou por aqui. E estamos indo para a sala do Zoom. Vou finalizar. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada.